Bate-papo inteligente. Informação em foco. Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma edição do Podcast em Foco. Hoje com um convidado ilustre aqui, né? É uma honra estar recebendo ele aqui com a gente. Hoje nós temos o Fernando, que é diretor de produção do Grupo Schmidt, e vai estar hoje compartilhando o conhecimento, a experiência dele conosco hoje. Fernando, obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado esse desafio de estar aqui com a gente, e tenho certeza que nós teremos aí mais 20, 30 minutos de muito conhecimento aí. Valeu pelo aceitar a agenda aí. Imagino, Thiago, obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. O evento, cada ano que passa, ele está muito mais organizado, muito mais rico de informação, rico de pessoas importantes dentro da nossa cadeia do agronegócio aqui no Mato Piba-Pai. É um prazer imenso aqui estar podendo falar contigo e espero contribuir de alguma forma. Né? Com certeza. Hoje o nosso bate-papo ele vai ser focado numa vertente menos agronômica, mas de uma importância tanto quanto a parte de agronômico, de fitossanidade que seja. Né? Então hoje nós queremos falar muito com o Fernando, que tem uma experiência espetacular com relação a 3 grandes pontos, que é gestão de pessoas, controle de custos e produtividade. Então é isso que nós vamos trabalhar durante esses próximos 20, 30 minutos aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo. Fernando, para a gente dar o pontapé inicial, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão com relação à gestão de pessoas, né? Como que você enxerga, como é que você tem visto o desafio do campo com relação a isso? Eu creio que não é uma exclusividade só nossa do agro, né? A falta de mão de obra, vamos dizer assim. Como é que vocês têm lidado com isso? Como é que você tem visto esse cenário? Certo, Thiago. Se a gente pegar no universo de poucos anos aí, poucos que não são poucos, talvez 10 anos, eu lembro muito bem que a gente ia e a gente recrutava muito técnico agrícola lá na cidade de Guanambi, aqui no interior da Bahia. Então a gente ia lá, facilmente a gente trazia 20 técnicos agrícolas. E isso numa peneira que a gente talvez entrevistava 40, 50. Então a gente conseguia trazer pessoas em volume e qualidade. E isso eu estou dando um exemplo para a linha da técnica, mas isso se espelhava para outras áreas. Hoje a gente vai nesses polos, a gente tem uma quantidade muito pouca de pessoas interessadas em vir aqui para a nossa região, né, que é uma região fronteira. Acho que teve muitas mudanças pós-pandemia e outros fatores que podem ter influenciado isso aí. Então, a quantidade de pessoas, e principalmente pessoas de qualidade intelectual, pessoas treinadas, ela diminuiu muito. E acaba que isso aí é um desafio nosso muito grande para o dia a dia, quando a gente olha para o nosso cenário de fazenda. É uma realidade de todos os negócios, todas as cadeias, mais ainda para quem está em região fronteira, que precisa que essas pessoas trabalhem no ambiente de fazenda, que precise crescer essas pessoas dentro de fazenda. Então, isso aí abre porta para diversas oportunidades e desafios para nós, para poder desafiar, para poder desenvolver essas pessoas e reter essas pessoas. O agro é um ambiente onde o turnover, a rotatividade de gente, ele é muito alto, principalmente nas bases de um organograma, onde você pega a linha de operadores, de técnico agrícolas, de auxiliares gerais, e são essas pessoas que fazem rodar o negócio. Né? Essas pessoas, às vezes, muitas das vezes, são muito mais importantes do que um gerente, por exemplo. Porque quem sobe na máquina é o operador, quem está lá na capina é um trabalhador volante. Então, essas pessoas que geram receita. Né? E sem essas pessoas a gente não vai para frente. Então, a gente tem olhado nos últimos 3 anos muito para essa vertente, para que a gente possa desenvolver, treinar, diminuir o nosso turnover, que é um desafio muito grande, e desenvolver essas pessoas dentro do grupo para que a gente consiga fortalecer a base. Porque uma vez que você fortalece a base, o resultado, no nosso resultado final, no nosso objetivo final, ele é muito nítido, que é o quê? É a produção. Então, quando você tem uma base madura, uma base forte, treinada, um operador treinado para fazer a aplicação na hora certa, com a qualidade correta, impacta diretamente no resultado. O resultado final, obviamente, é lucro, mas é a produtividade. Perfeito. Como é que você enxerga, né? A gente olha, nós estamos do outro lado da moeda da prestação de serviço, né? Também com os nossos desafios de gestão de pessoas. E eu vejo alguns pontos, né, que vale muito a pena discutir sobre isso. Primeiro é o que você falou, é como nós vamos atrair essas pessoas. Nós somos uma região fronteiriça, a cidade evoluiu muito, o custo de vida é alto, né? Tem uma série de fatores que
te torna mais difícil você atrair a pessoa para cá. Apesar de ter muitas oportunidades, mas nós temos esse desafio da atratividade. Então, primeiro ponto é a atratividade, como atrair essas pessoas. Segundo ponto é como reter essas pessoas. Na verdade, antes de reter, nós precisamos desenvolvê-las. Né? O processo de desenvolver e reter. Então, como é que nós vamos reter e desenvolver essas pessoas para que elas fiquem? Ontem nós tivemos uma conversa com o Paulo e o Paulo Schmidt, ele trouxe isso muito claro, assim, ó, nós precisamos formar pessoas, né? E isso é uma frase que a gente bate muito dentro da pesquisa da consultoria também, que é esse ponto. Se todo momento nós formos buscar gente fora, não, o mercado é insustentável a gente fazer dessa forma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como atrair, desenvolver e reter essas pessoas. Não, perfeito. Na atração, a gente precisa a gente precisa vender uma vaga, mas uma vaga você não se vende apenas com comunicação. As pessoas que estão do outro lado, nas universidades, nos institutos federais e, enfim, todas as instituições de pesquisa e no mercado, eles têm que nos enxergar como um grupo atrativo. Atrativo em qualidade de trabalho, qualidade de vida de cada um, em treinamento, em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento profissional. Então, nós temos que trabalhar para que o grupo ele seja atrativo e que essa venda aconteça pelo exemplo do grupo frente à sociedade. Então, isso aí casa com diversos fatores. A gente precisa ser ambientalmente correto, precisa dar condições para os trabalhadores. Isso, os selos que a gente tem na cadeia do algodão nos ajuda muito, porque a gente precisa, não é só querer, a gente precisa estar adepto à qualidade de trabalho, à legislação trabalhista, legislação ambiental. E a gente precisa nos fortalecer como empresa e mostrar para quem está do lado de fora que a gente é uma empresa estruturada que consegue dar qualidade de vida para quem está conosco e consegue dar crescimento para quem vem trabalhar com nós. E no ambiente de fazenda, isso é uma realidade um pouco tanto difícil, quando você tem ao lado de você grandes multinacionais com programas de trainee, programa de estágio, programa de crescimento que já são sólidos e já vende isso muito bem. Mas a gente tem que trazer isso para dentro, e a gente trouxe para dentro para tentar ser mais atrativo no mercado e competir de frente a frente, para que um agrônomo que sai de qualquer universidade ou um operador de máquina que vai para o mercado de qualquer outro grupo, ele consiga enxergar o nosso negócio e brilhar o olho, falar, ó, ali eu vou ter capacidade de crescimento e de treinamento. Então, esse é um ponto. Parte de retenção. A retenção, ela acontece, assim, tem várias métricas, né? Mas uma das coisas que retém profissional é a qualidade da liderança. Então, é a qualidade do supervisor, a qualidade do coordenador, do gerente, mas quando eu falo qualidade, é a qualidade de motivar essas pessoas e estar do lado dessas pessoas todo dia, com uma comunicação clara, com um objetivo muito claro que está fazendo, de uma forma que essa pessoa, que esse colaborador entenda qual que é realmente a importância dele no nosso negócio. A partir do momento que o colaborador entende o porquê que ele acordou, o porquê que ele pisou na fazenda e o que ele está entregando, ele consegue motivar muito mais no dia a dia. Isso é uma coisa um pouco básica, mas é difícil você implantar isso aí a larga escala. Então, a gente vem trabalhando nossas lideranças para que tenha essa visão de líder, não só operacional. Muitos dos nossos líderes, eles vêm de cadeiras operacionais de outros grupos e são pessoas que estão focadas na operação. É colocar a semente no chão e fazer o plantio acontecer. Mas, na verdade, não é só isso, né? Para você ser líder, você precisa fazer gestão de pessoas. É isso que a gente vem implantando. E, diretamente e indiretamente, essa postura dos líderes, independente de qual cadeia ele está, ele começa a influenciar as pessoas que estão abaixo dele, consegue começar a melhorar a retenção dessas pessoas. Perfeito. E na parte de desenvoltura, né, desenvolvimento, a gente tem parte de desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de operador, aí é treinamento. A gente tem investido muito em treinamento, tanto na parte operacional, quanto na parte de operação, de produção. A parte de produção, né, Thiago, ela é mais, vamos dizer assim, aqui na Bahia, não falta treinamento para agrônomo. Olha aqui, hoje a gente está em 2 dias intensivos de treinamento. Só que não é só isso, né? A gente sempre olhou para a produção. Então, quando você pega o time de produção, tem recurso, muito recurso. E operação de máquinas. De como plantar melhor, de como reduzir combustível, de como treinar pessoas. Isso aí é escasso. Então, a gente tem olhado para isso, para trazer para dentro do grupo, para que a gente consiga desenvolver melhor nossas pessoas e, consequentemente, a retenção. A retenção. Perfeito. E é justamente isso, né? A gente vê uma inundação de
de interações com foco no agrônomo, talvez no líder, né, do negócio, mais na parte de produção, mas realmente essa parte operacional ela acaba ficando em segundo plano. E uma pergunta para você é, dentro desse tema, como que a indústria, você acha que a indústria hoje, e a indústria, nós estamos mais focados aqui na parte de defensivos, sementes e fertilizantes, como que essa indústria poderia suportar o agricultor mais nesse ponto também? Ou você entende que esse tipo de iniciativa tem que vir das fundações, das associações, dos sindicatos regionais? Como que você enxerga isso? É um conjunto. Hoje as fundações, elas têm mais programa do que a indústria. Mas até por quantidade de dinheiro, sendo bem prático, a indústria, quando ela coloca a mão nesse tema, ela consegue movimentar mais. Tem algumas multinacionais que têm programa de desenvolvimento de líderes e são programas de alto nível. Tanto que o nosso presidente participa de nosso time de RH participa de outro, de programas de alto nível. Só que eu, particularmente, tenho conhecimento de uma empresa que faz isso aí. Então, é bom para todo o cenário agrícola se as multinacionais começassem a pensar nisso. Em um ambiente que a gente tem novas gerações entrando no nosso negócio, novas gerações que são totalmente diferentes do jeito de lidar. Aquele profissional que a gente tem, hoje mesmo, a gente tem palestra de pessoas de 20 anos de mercado, 20 anos de fazenda. Será que a gente vai ter profissionais de 20 anos de fazenda, de experiência prática no campo, no futuro? Não sei. Talvez não. Talvez a gente vai ter que se adaptar. E para se adaptar, a gente precisa de instrução, precisa de profissionais nos ensinando a fazer isso. E eu vejo que as multinacionais, elas podem olhar mais para isso aí, não só as multis, outras empresas privadas no mercado, para nos trazer treinamento em massa para os grupos de produtores que são familiares, para que comece a fortalecer as lideranças. Uma vez você fortalece as lideranças, o negócio, ele por si só, ele vai crescendo junto. Perfeito. Uma das coisas que a gente fala muito dentro de casa, e nós somos uma empresa muito nova também, o grupo tem uma experiência maior, mas passa por um processo de profissionalização aí similar à nossa, desde a sua chegada, eu creio que esse trabalho foi mais intensificado, que é muito a questão da cultura, cara, de como desenvolver a cultura dentro do negócio, porque enquanto você não conseguir chegar nesse nível o colaborador tem que ter a cultura da empresa, né? E como que nós fazemos isso? Como é que você traz? É uma pergunta fácil essa, né? A cultura, ela começa vamos dizer assim, ela começa no dono. Isso aí. E, obviamente, nos maiores influenciadores. No caso da produção, vamos pegar no cenário agrícola, o dono, se ele for muito ativo na fazenda, a cultura vai começar dele, não adianta. Então, o que ele precisa? O que ele quer? Qual que é a visão, missão, valores? Então, isso aí é muito desenhado na cabeça da família. A gente precisa trazer isso aí agora para a ponta. Como que a gente faz? Aí começa a descer o organograma. Tem diretoria? A diretoria tem que ter com muita clareza qual que é a cultura do grupo. Se tem 4 diretores, 5, 6, independente, todos têm que estar na mesma página para difundir a cultura. Se tiver alguém distorcido no meio do caminho, a cultura não se passa para baixo, principalmente na operação. Então, esse entendimento e clareza e comunicação frente às necessidades da família, ela tem que descer até o operador de máquina, até quem está fazendo uma cauda, quem está fazendo uma capina. Então, isso é muito importante para que o negócio caminhe numa vertente só. E quando olhamos para dentro do negócio, a gente vê que o nosso maior desafio, quando você faz entrevista de desligamento, até não só na nossa empresa, mas quando a gente conversa com outras empresas, é comunicação. E aí tem falha na comunicação, mas é só porque o líder não conversa direito? Não. Às vezes a clareza do negócio não se tem nem no topo, né? Quando eu falo no topo, para onde que vamos? Nós vamos crescer até quanto daqui 5 anos? Nós vamos crescer 10, 20 mil hectares? Não, nós não vamos crescer. Essa clareza de projeção, ela tem que ter e ser passada para as demais pessoas do organograma, porque a partir disso aí a gente consegue melhorar a comunicação, consegue ter as metas claras ao longo do trabalho e difundir a cultura aliada muito bem às metas. Essa é a minha visão. Perfeito. Legal, pessoal, que a gente está aqui falando, né? E nesses minutos, em momento algum, nós entramos na seara, né, na vala da questão financeira. Porque reter pessoas, desenvolver pessoas vai muito além disso. Se você cair nessa de que eu vou oferecer um salário melhor, se você não criar um programa de desenvolvimento, muito difícil muito difícil reter alguém, correto? Nem sempre é salário, né, Thiago? Eu acho que
Salário é importante, obviamente a pessoa tem que saber quanto que ela ganha, ela tem que saber que se ela entregar além disso aqui, o que que ela ganha mais disso aí, isso aí é totalmente importante. Mas o que vem atrás compondo o salário, principalmente região fronteira, na minha visão, posso estar errado, mas é o que motiva e brilha o olho dessa pessoa a ter perenidade no grupo. Perfeito. E a gente vê muito essa... Nós estamos vivendo uma nova geração, né? É o que você falou, a gente tem... Os jovens estão entrando no mercado, eles têm uma forma de pensar totalmente diferente, né? Da nossa geração, já é muito diferente da nossa geração. E a gente precisa criar essas alternativas de que o cara... Porque eles, né, eles estão muito sedentos de crescimento. Isso é fato. O cara chega, ansiedade nível altíssimo, e eles querem crescer. Ele, às vezes, estão muito mais preocupados em crescer do que se desenvolver, né? Às vezes tem essa falta de equilíbrio, do que entrega e tal, né? E tem esse anseio. Mas fato é que nós, como gestores, nós temos que lidar com isso. E nós temos que criar essas estratégias, né? Para que esse ambiente seja mais favorável para que esse cara fique também. Porque se toda hora você vai trocando de 2 em 2 anos, em ano, é insustentável. E você não passa a cultura. Não passa a cultura, você não transmite a cultura. E ontem o Paulo trouxe esse tema também, falando... Como é que você cresce área se você não cria uma cultura? É muito difícil, porque se você, para expandir área, você tem que ter gente preparada para ser seu suporte naquelas novas áreas, correto? Correto, e alinhada. E alinhado com a estratégia, com a cultura da empresa. Você não pode pegar um cara novo e botar numa área nova, né? Que não tem a cultura da empresa e que não tem a expertise e a vivência que o grupo demanda. Então, o crescimento do grupo, ele hoje... Eu imagino, né, que é uma suposição minha, talvez poderiam ter mais áreas, mas hoje um dos pontos eu preciso criar essa cultura, fortalecer, para que a gente possa evoluir muito mais com relação a isso. E sustentar o crescimento, né, Thiago? Sustentar o crescimento. E o agro, pelo menos nos grandes crescimentos nossos, no grupo, e de quem eu vejo na região também, ele acontece muito rápido. Então, você está num ano totalmente estável aqui, preparando a casa, o mercado muda, dá um cenário de alta, uma oportunidade de terra aparece, e de um dia para o outro, obviamente, né, não tão assim, mas de forma muito rápida, aparece uma nova unidade para você operacionalizar. E aí, você tem pessoas? Você tem pessoa treinada? Você tem pessoas que têm enraizado a cultura? E isso é uma coisa que nós temos que pensar muito. Esses últimos 2 anos foi ano de retração. Do agro em si, por conta de todas as questões macroeconômicas que talvez a gente possa falar. E a gente tem que dar muito valor, prestar muita atenção no que a gente fez durante esses 2 anos, o que a gente vai fazer nesse ambiente de retração. E é uma mega oportunidade da gente focar dentro de casa, fortalecer processo, fortalecer pessoas, porque quando a curva voltar, e ela vai voltar, o agro sempre foi assim. A gente pegou pandemia, caiu, uma hora voltou. E quando volta com tudo. A gente tem que estar preparado para sustentar o crescimento. Porque imagine, dinheiro tem dinheiro. O banco está aí para isso. Obviamente que tem todas as limitações. Mas aparecer uma oportunidade, você não poder pegar por falta de pessoas, eu particularmente como gestor, eu ia ficar muito sentindo incompetente, entendeu? Então a gente tem que trabalhar a casa para que a gente tenha sempre um banco de talentos. Sempre um time ali nos times de base, né? Pronto, se fortalecendo para que quando cair a oportunidade no colo, falar aqui, ó, as pessoas serão essas e podemos ficar tranquilo, obviamente, colocando os controles na fazenda, mas podemos ficar tranquilo que a cultura ela vai ser expandida e vai estar ocorrendo em outra unidade, dependendo do estado que seja. Perfeito, né? A gente precisa desenvolver os líderes e ao mesmo tempo você tem que criar uma linha de retaguarda, da vanguarda ali para te sustentar esse crescimento, né? Perfeito. Porque senão... Eu falo até a gente fala dosador técnico agrícola porque é a porta de entrada em fazenda. Então, assim, técnico agrícola entra no monitoramento ou entra na cauda, porque é a porta de entrada. É ali onde ele entra, aprende a operacionalizar e começa a crescer. E eu falo muito para a nossa equipe que até quem acabou de entrar e está dosando produto, ele tem que ter o backup dele. Por quê? Porque essa pessoa, tendo uma pessoa ao lado dele, ele consegue tirar uma férias, tirar uma folga, mas não só isso, ele consegue ser promovido. Porque a partir do momento que ele for promovido, tem outro para suprir o lugar dele. Então, isso para toda a coordenação, gerente, cargo de gestão e para o cargo operacional. Imagina se a gente tem um gerente que está totalmente pronto para subir, um coordenador,
Só que a gente não pode subir ele porque quem coloca no lugar? Uhum. Apareceu uma fazenda, eu não posso tirar um coordenador da Bahia para levar porque eu não tenho outro para colocar no lugar. Então isso não pode acontecer. Então a gente tem que difundir essa cultura no grupo de treinamento e de formar novas lideranças. Perfeito. Muito bom, né? Essa primeira parte da nossa conversa com relação à gestão de pessoas, né? É o nosso grande desafio, né? De outros, você que está em outro setor, que está nos vendo aí também, com certeza sofre da mesma dor ou tem a mesma dor que nós temos aqui no agro também. Muito bom, Fernando. Agora, a gente continua na parte de gestão, agora mais focado na parte de custos, na parte operacional, né? Queria que você trouxesse como que você está olhando o cenário hoje. Nós estamos aí nos preparando para uma próxima safra, agora 26, 27. Queria que você trouxesse um pouco do seu olhar, né? De como é que está a sua percepção e como é que vocês estão se organizando para isso. Perfeito. Hoje é de clareza para todo mundo que está dentro do setor agro que estão passando por anos difíceis, de projeção de margem muito baixa, por conta de todas as condições que a gente tem hoje no mercado. Então, antes da guerra, a gente já estava num cenário muito ruim, com produtividades boas, razoáveis, boas a ótimas, dependendo da cultura, e mesmo assim, com margens operacionais estritamente baixas, por conta do preço de commodity. Veio a guerra, mudou tudo, preço de fertilizantes estouraram, e aí o nosso cenário ainda fica mais desafiador do que estava antes. E aí, né, para onde vamos? A gente não vai parar de plantar, né, Thiago? Nós vamos continuar plantando. Isso aí. E tem que continuar o negócio de forma sustentável e, se possível, crescendo. Não só se manter vivo, apesar de que hoje a realidade do agro é todo mundo está trabalhando para se manter vivo. Mas trazendo um pouco até para o tema nosso aqui, que no tema do evento em si, que é um evento estritamente técnico, a gente está com uma mega oportunidade de desenvolver tecnicamente mesmo, como profissional que está na parte técnica. Como isso? A gente precisa aumentar a receita, aumentar o lucro. Para aumentar o lucro, a gente tem que produzir mais e reduzir custos. Né? O agronegócio, fazendo, o modelo nosso é um negócio de varejo, não é um negócio de boutique. Né? A gente produz comida barata e em volume. Se a gente descola fazendo alguma coisa de um custo muito elevado, em momentos de crise, em momentos difíceis de clima, o nosso buraco é maior. Então, a chance de insucesso ela é muito maior. Em resumo, a gente tem que produzir alimento contendo custo. E conter custo não é só tirar o custo em si. Tem uma hora que não dá para tirar mais adubo, tem hora que você não vai tirar semente. Como é que vai fazer? Você não vai, tem hora que, mas o que dá para a gente fazer? É otimizar. Se a gente pegar as principais contas hoje do nosso orçamento mesmo, é fertilizante, semente, defensivo, mão de obra, combustível e, enfim, manutenção. Quando a gente olha para fertilizante, defensivo e semente, que está na nossa mão técnica, tem como a gente ser muito mais eficiente. Então, agora, o que eu vejo, que eu tenho trabalhado com a nossa equipe, como que a gente é mais eficiente com esses recursos que estão disponíveis para a gente trabalhar. É um ano que a gente não vai trabalhar com 100% de adubação. Aquela ideia de que você padroniza uma dose X de NPK e solta, é uma ideia que agora ela não é a hora. Talvez no futuro também não. Para que eu vou fazer fósforo em área total numa dosagem só, sendo que eu tenho áreas que estão em níveis adequados? Então agora é hora de estratificar a zona de manejo, fazer um manejo diferenciado para cada situação que você tem, tanto de fósforo quanto de mais fósforo, né? Mas também talvez onde você tem mais palhada a trabalhar o potássio. Então, a hora de fazer aplicações localizadas, a hora de intensificar o manejo integrado de pragas para que a gente faça, se a gente pegar 20% do nosso custo hoje, basicamente é defensivo. Nós temos defensivo e fertilizante, onde a gente tem um poder maior de alçada e poder maior de retenção de custo. E dá para a gente fazer isso aí agronomicamente. Esquecer um pouco. Eu acho que a gente, como técnico, e a gente tem um amor à parte técnica que é normal, mas a gente tem que olhar para a custo e falar, cara, vamos parar de pensar em dose cheia, de querer fazer o ótimo, vou pensar agora para dentro de casa, como é que eu sou mais eficiente usando a dose correta e entregar na mesma produtividade ou até maior. Então, mais ou menos essa visão. Então, a gente precisa buscar alternativas que a gente vá nessa linha, usar de tecnologia, a gente tem várias tecnologias, até a questão da inteligência artificial que está entrando. Então, o recado que a gente tenta deixar hoje com os nossos times é esse, de ser mais eficiente.
Entendi, perfeito. Eu vou trazer um exemplo nosso, uma dor nossa, que a gente escuta muito no nosso prestação de serviço e tal, e aí eu queria que você também compartilhasse a sua visão com relação a isso, que é o seguinte, quando a gente olha a nossa composição do custo, eu não tenho nenhuma despesa exorbitante que eu consiga fazer cortes extremamente significativos. Eu não tenho um grande custo que eu consiga, vou reduzir 50%, eu vou no outro patamar de lucratividade. Não tem, no nosso setor nós não temos. Então, as despesas, a gente tem que olhar pequenas mudanças na lista ali da composição do custo para que a gente seja efetivo nas mudanças, nessas alterações. É essa também a sua realidade lá na fazenda também? Com toda certeza. A gente tem uma unidade no Tocantins, que é uma área que a gente pegou tem 3 anos, e a área de abertura. A área de abertura é a área que sangra fluxo de caixa ao extremo, porque você paga terceiro, enfim, não é uma área que você está sempre captando dinheiro e girando com dinheiro captado. E daí, quando a gente olha conta contábil, quando eu falo conta contábil, vem os insumos, mão de obra, as despesas com máquina. Tem uma hora que não dá para você cortar mais. Porque às vezes você faz uma projeção de corte, de orçamento, que é uma coisa que você não vai cumprir. Porque humanamente é impossível cumprir. E aí você começa a acreditar num resultado falso. E aí vamos pensar para dentro de casa. Não vai ser simplesmente o fato de você falar, vou fazer tantos mil com combustível. Mas sim de desenvolver estratégia dentro do grupo que impacte muito. Por exemplo, vamos olhar para a máquina, vamos olhar para os nossos dados de máquina. Não precisa ter uma telemetria de alto nível. As próprias máquinas hoje têm a telemetria própria. Fazer um programa de rotação, de redução de rotação de pulverizadores, para a parte de manutenção de máquina. Eu estou investindo em manutenção preventiva, como é que está? Na maioria das vezes a gente está só fazendo corretiva. A corretiva ela é muito cara. Né? Então, é mais isso, olhar de forma estratégica como que eu sou mais eficiente dentro dos recursos que a gente tem. Porque, às vezes, alguma estratégia que você faz mínima, porque tudo nosso hoje é muito dinheiro dentro da fazenda, você reduz muito dinheiro e impacta muito. E quando a gente vem para a parte de pessoas, que eu vejo que é o grande diferencial. Para você ter grandes insights de redução de custo, você precisa de ter pessoas pensando nisso aí e pessoas treinadas. Não só as pessoas que devem pensar estrategicamente, mas as pessoas da operação. Imagine só, você tem 20 pulverizadores, você trabalha 50% de eficiência com 20. E se a gente levantasse a 70% de eficiência e trabalhasse com 15? Né? Aí, para isso, eu preciso ter o quê? Gente pensando e preciso ter operadores capacitados para que cuide melhor das máquinas, para que faça melhor manutenção nas máquinas, para que opere melhor as máquinas. Então, tudo é um conjunto. Então, trabalhar no treinamento, seja de mecânicos, operadores, equipe técnica, de alguma forma, no final, ela vai contribuir para nós reduzir esses orçamentos. Perfeito. E vai muito em linha com o que você falou lá atrás, né? Eu preciso mostrar para o colaborador o quão ele é importante, o quanto o trabalho dele impacta no meu negócio. E todos da cadeia precisam ter essa clareza, né? Precisa ter essa clareza, porque a gente vai chegar nesse ponto de o cara saber, se eu for mais efetivo, o negócio muda, melhora para todo mundo, a cadeia como um todo ganha, né? Mas realmente é algo que a gente precisa desenvolver e é um trabalho árduo, né, Fernando? Essa questão da pessoa ter um entendimento. Tiago, assim, tem muito operador bom na região, muito técnico agrícola bom. Às vezes você contrata um baita operador, você coloca na fazenda, ele não tem orientação, ele não tem clareza do que ele está fazendo, em pouco tempo você perde ele. Porque ele gosta de ser cobrado, ele precisa saber para onde a gente está caminhando. E por erro nosso da correria da operação, cara, tem muita fazenda que a operação ela é achatada, pouca gente, tem que correr, o cara está levando marmita, ele está levando gente, ele está colocando a plantadeira no chão, ele está buscando semente e ele não para pensar no operador. E às vezes o operador tem um problema que ele precisa conversar, às vezes ele, não sei, tá com uma dificuldade no trabalho ali que era coisa rápida de 1 minuto, 2 minutos de conversa. E às vezes a gente não faz o básico, que é passar a orientação do que ele tá fazendo e por que ele tá fazendo ali. Não é simplesmente plantar a soja, não é simplesmente gradear uma área. Ele tá gradeando para que a gente fortaleça o solo, para que produza mais algodão. E que se produzir mais algodão, ele ganha também. Então essa clareza tem que ter para esse profissional, ele tá com nós, sabe? Perfeito. É isso aí. As nossas dores são similares, e é isso que a gente precisa. E eu converso bastante com o Fernando fora, né?
no nosso dia a dia. E é um cara que está muito focado nessa parte de gestão. E por isso que a gente fez questão hoje de estar fazendo esse bate-papo contigo aí. Eu queria também explorar um pouquinho da sua experiência com relação à parte de inteligência artificial, que eu sei que vocês têm trabalhado dentro do grupo, né? Essa parte do gerir um todo. Hoje a gente acaba construindo muito conhecimento, muita informação, produzindo muita informação, mas a gente acaba tendo dificuldade de gerir o conhecimento, que é essa aplicabilidade da informação, né? Como que você vê isso? Você acha que a IA é uma alternativa para isso, né? Como que vocês têm visto esse ponto? Perfeito. Thiago, a gente passou por várias transformações digitais dentro do agro, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente não tinha nem informação. Você ia na fazenda, você não tinha informação de trator, você não tinha informação de diesel, de monitoramento agrícola, era no papelzinho, demorava a lançar. Hoje, tudo a gente tem para tudo. Qualquer não, vários produtores, a grande maioria talvez, tem coleta de informação. Mas e aí? Chegamos num momento agora que a gente tem muita informação, né? A gente já estava com aquele valo de informações sem saber o que fazer, sem saber qual informação entregue para o gerente, para o coordenador, para o operador, para o diretor, para o dono. E agora chegou o momento que vem a inteligência artificial para nos favorecer isso aí. Então, com a IA está vindo forte, a gente está colocando fortemente no nosso negócio justamente para isso. Para facilitar os nossos processos muito robustos, atrapalha a operação, para pegar as nossas informações e a gente ter informação que a gente consiga agir preditivamente, igual máquina, que eu falei anteriormente. Então, a gente tem que se antecipar ao problema. E eu acredito que nós vamos chegar nesse momento até com pragas, com doenças, de agir preditivamente frente a algum problema que pode vir. Então, assim, a gente está tendo muitas mudanças. Primeiro, organização de banco de dados. Não adianta a informação ela vir se ela vem com baixa qualidade. Então, estamos investindo na captação. Simplificação de processo, igual eu falei. Às vezes tinha processo que você fazia com 6 pessoas. Era inviável. A questão não era nem a quantidade de pessoas, é porque trava. Imagina, vamos pensar em processo básico chega uma nota fiscal na fazenda, tem que passar na mão de 3, 4 pessoas, não tem lógica. Isso aí afeta o operacional, porque o produto não chega na hora certa, talvez. Então, a gente vem simplificando esses processos, vem dando clareza nessas informações, melhorando a acurácia dessas informações, para a gente agora partir para o momento que estamos passando na hora de fazer a ação com os dados. Mas, primeiro, não adianta nada você fazer a ação com dado que não está que está torto. Então, a gente está organizando todos os dados nosso interno e agora começando a ter ações efetivas de melhoria de processo e aumento de produtividade, mas não só de produtividade da lavoura, mas de cada departamento, entendeu? Perfeito. Ter qualidade naquilo que está sendo gerado, né? Gerou informação com qualidade para você poder aplicar, tomar as atitudes, as ações necessárias para poder corrigir e melhorar todo o processo. Muito bom. Para o nosso último tema, Fernando, eu queria que você fizesse esse link, né? Nós falamos muito de gestão, falamos muito de melhorar os processos, de construir algo sólido para perpetuar. E eu queria que você fizesse uma correlação disso com produtividade, né? Como que a gente, num ano desafiador como esse, como nós vamos trabalhar a questão de gestão do custo com produtividade, né? Gerir a expectativa do agricultor também, né? Com relação a isso também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto de produtividade. Thiago, eu vou trazer para esse ponto que a gente fez e focou muito dentro do grupo nos últimos 3 anos. Foram basicamente um conjunto de ações. A primeira delas, por incrível que pareça, mas pelo modelo que a gente tinha, que era muito focado em gestão, a primeira ação que a gente fez foi tirar o profissional agrônomo dos escritórios e foco na lavoura, 100%. É uma coisa que é meio óbvio, mas ela acontece. Às vezes você pega teu time de agrônomo e estão fazendo planilha. Isso não existe. Tem que estar na lavoura, focado no quê? Na qualidade. Então, a gente começou a implantar essa cultura. Gente, a gente precisa estar na lavoura, precisa ter qualidade nas nossas operações e fazer a operação no tempo certo. Hoje eu tenho um raciocínio que, obviamente, não leva ao pé da letra, mas os cotonicultores, grande parte da Bahia, tem um nível de manejo muito elevado. A gente tem consultoria, você dá consultoria, vocês estão dentro da nossa fazenda trazendo, com o telefone, com a ligação, a gente vai saber o melhor fungicida que está dando resultado, o melhor acrescida, enfim. Então, a gente tem um bom nível de manejo. Mas o que descola a produtividade mesmo, da média? O que faz você produzir bem? É como que você faz,
na qualidade Aham. que precisa ser e no tempo correto. Isso aí é o que faz escolar de produtividade. Eu tenho vários grupos que eu uso de exemplo, que quando você vai para dentro das propriedades, ele é impecável operacional. Então, o nível de detalhe e de preocupação com a qualidade operacional, ele é fora da curva. Isso aí faz com que produza mais. Não adianta eu usar a mesma quantidade de ponto que o vizinho e achar que eu vou produzir igual, no mesmo solo. Eu preciso ter a mesma qualidade ou superior. Então, a gente trouxe esse time de campo para o campo e difundindo essa informação ao longo do grupo. O segundo ponto, foram 3 pontos. O segundo ponto, a gente começou a desenvolver e implantar a metodologia de meta. Para todo mundo ali que está na direção das fazendas, até chegar a nível operacional, que vai muito em linha da comunicação. O que ele precisa fazer? A gente desenha o planejamento agronômico, né? O pacote de químico, fertilizante, enfim. Mas ali para fazer o algodão, para ele plantar o algodão, antes do algodão ele precisa subsolar 10 mil hectares, por exemplo, gradear 15 mil hectares. Beleza. E aí? A gente começou a trazer em números e trazer em meta. Então, a cada semana precisa fazer tanto. A cada mês você precisa fazer mais tanto. E aí, diariamente, ter esse acompanhamento para a pessoa ter clareza no que ela precisa entregar para entregar dentro do prazo. Então, a gente falou da qualidade, o pessoal voltou para o campo focando na qualidade e, nesse segundo momento, começou a ter atenção nas janelas. Nos últimos 2 anos, frente a isso aí, foram os nossos melhores plantios. Tirando soja esse ano, por conta da chuva, mas foi quando a gente conseguiu render mais por conta de trazer essa visão de urgência, né? E a pessoa ter controle do número que ela está gerando. Beleza, então foram 2 pontos. E o terceiro ponto foi investir nas lideranças, que é o que a gente falou, investir em treinamento. Então a gente veio fortemente investindo nos líderes para que eles conseguissem levar um nível de conhecimento pelos treinamentos de técnicos, mas também pelo o nível de gestão de motivar os operadores, de motivar a equipe técnica, de motivar toda a equipe ali, para que elas, com toda essa cultura que a gente tenta implementar, consiga elevar o grupo. E no final, a soma dessas 3, se a gente pegar os gráficos nossos de produção, é nítido a evolução de produtividade. Então, eu acredito que esses 3 pontos foram que não foi só o manejo, obviamente partindo do ponto que a gente está muito equilibrado em manejo e melhorando a cada dia, mas atrás do manejo foram esses 3 pontos que vêm ajudando nós a aumentar a produtividade. Perfeito. O pacote tecnológico ele te leva até certo ponto, né? Mas daí para frente, se você não tem uma boa aplicabilidade desse pacote tecnológico, você pode ter o melhor fungicida, o melhor inseticida, mas se você aplica fora do horário, fora da condição ideal, vazão errado, perdeu o investimento, né? Perdeu o investimento. Muito bom. Fernando, muito obrigado, cara. Que espetáculo. Mais um Papo em Foco nosso aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Acho que foi uma aula aqui pra gente na parte de gestão, né? Acho que é uma coisa que o setor está se profissionalizando cada vez mais. Nós vamos precisar cada vez mais desse tipo de gente preparada como o Fernando para compartilhar o conhecimento conosco. Então, muito obrigado, cara. Seja que nós temos outras oportunidades de falar sobre outras coisas, porque você tem muito a agregar no Thiago, nosso negócio também. Obrigado pelo convite, seu, Israel, todo mundo. E é isso, acho que nós temos que vender bem o nosso agro, né, Thiago? A região aqui, Oeste, é uma região que ela dá suporte para profissionais crescerem, desenvolverem, se está dentro da fazenda, se está dentro de uma multi, tem muita oportunidade e quem faz tudo isso acontecer aqui não vai mudar, independente de qual IA que vai vir, são pessoas. Então a gente tem que olhar para dentro, investir nas pessoas, que eu tenho certeza aí que nosso agro vai continuar pujante e a gente vai continuar crescendo. Perfeito. Beleza? Muito obrigado. Valeu demais, Fernandão. Valeu, Thiagão. Valeu, um abraço. Obrigado. Bate-papo inteligente. Informação em foco.